Sejam bem-vindos ao nosso programa Papo Saudável. E a nossa entrevistada deste programa, ela é administradora de empresa, mas ela se identifica muito com gestão de pessoas, ela se identifica muito com a questão humana e com a psicologia e a psicanálise. Trouxemos para vocês a Alessandra Lousa e vamos conversar um pouquinho sobre uma série de projetos que ela vem desenvolvendo junto com a sua equipe aqui na nossa cidade. Seja muito bem-vinda, viu, Alessandra? Obrigada, Rogéria. Obrigada pelo convite. Alessandra, um prazer enorme para nós ter você aqui conosco. Nós ficamos realmente surpresos e encantados de você ter aceitado o nosso convite, porque você é uma pessoa muito especial e vocês vão entender por quê, tá? E a gente gostaria, porque a Alessandra, ela preside, né, o Instituto Flamboyant, que já está há 18 anos, né, acaba de fazer a maioridade, e a gente gostaria de começar a nossa entrevista perguntando, Alessandra, o que é o Instituto Flamboyant, como é que vocês têm trabalhado, né? Apresenta para o nosso ouvinte o que é o Instituto Flamboyant. Bom, o Instituto Flamboyant foi criado em outubro de 2004, com o objetivo de ser o braço de responsabilidade social do Grupo Flamboyant. E nós iniciamos com um projeto, o Stand Flamboyant Social, que tinha tudo a ver com o negócio de shopping, né, a questão comercial. Então, o que a gente fez a princípio? Disponibilizamos um espaço para as entidades do terceiro setor terem oportunidade de comercializar, de divulgarem os seus produtos. Então era uma forma assim, porque a gente tinha muita demanda de entidades do terceiro setor solicitando ajuda de uma forma assistencial. E ali iniciava-se um trabalho de sustentabilidade no sentido assim de ter uma responsabilidade social. Em 2004 ainda não tinha esse conceito tão consistente da responsabilidade social. Então era tudo muito novo e eu tive acesso a algumas associações, pesquisei, fiz alguns cursos e o projeto do Instituto veio para agregar e poder contribuir com a comunidade de uma forma mais consistente e sustentável. Então a gente iniciou com o stand e com o projeto Tecelagem, que é um projeto de geração de renda para as mulheres que elas tecem, fazem bolsas, aí elas fizeram tipo uma cooperativa e com isso a gente começou a fazer esse trabalho de inclusão da comunidade com a sociedade como um todo. Alessandra, explica para as pessoas em casa o que é esse terceiro setor, porque muitas vezes as pessoas nem sabem o que é o terceiro setor, né? E o projeto, o Instituto Flamboyant, ele foi um tema da sua faculdade, surgiu quando você estava na FGV fazendo administração. Como é que foi o surgimento dessa ideia? Foi. Eu fiz administração de empresas e o terceiro setor, ele é considerado as ONGs, as organizações sem fins lucrativos, e eu tive a oportunidade de participar na época de um congresso que falava sobre responsabilidade social e terceiro setor. Como que essas entidades, né, elas poderiam começar a ter uma gestão e se profissionalizar, porque elas passam a depender muito, né, do segundo ou do primeiro setor para elas sobreviverem. Então, o meu interesse na administração foi partir para essa área do terceiro setor como forma assim, de aprimorar e de ampliar a atuação do nosso segundo setor, né, que seria o shopping center. Então, eu acho que a gente pôde, de alguma forma, acrescentar aquilo que a gente já fazia com esse espírito empreendedor, sabe? E participar da comunidade de uma forma mais efetiva, não é mesmo? Sim, eu acho que ter esse retorno para a sociedade de uma forma participativa
e contribuir. Eu acho que a nossa família tem muito esse compromisso com a cidade, né? Então eu venho de uma família que tinha uma visão muito de empreendedorismo, no sentido de trazer oportunidades, fazer com que a cidade pudesse crescer. Então o terceiro setor amplia dessa forma a nossa área de atuação. Então, para a gente isso tem muito sentido, muito valor e traz muita satisfação, porque as pessoas que trabalham na empresa, elas sabem desse compromisso. Então, acaba que de alguma forma isso pode se estender para a comunidade do entorno. Sim. De uma maneira mais focada, o trabalho de vocês são, entre outros, imagino, né? Algumas vezes eu fui ao shopping e via lá um stand que tinha algumas entidades apresentando. Inclusive, uma vez eu fui e estava da minha cidade. Olha só. Era um projeto lá da minha cidade que eu conhecia e eu fiquei encantado com aquilo, né? Então, vocês dão espaço dentro do shopping para entidades apresentar e comercializar artesanatos, né? Algumas artes que são feitas, né? Como é que, assim, mais precisamente. Isso. Como é que funciona? Como é que funciona? Esse stand, que a gente chama de stand flamboyância social, ele disponibiliza, né, um espaço dentro do shopping para que essas entidades, sejam de Goiânia ou do entorno, né, cidades, como você disse, elas possam apresentar o trabalho cultural, artístico, de uma forma que elas possam também angariar recursos para a própria sobrevivência, né, da entidade. E, de alguma forma, a gente também possibilita alguns indicadores de gestão para que elas possam começar a ter uma certa rentabilidade com o trabalho delas, exatamente, né? e começar a ter esse perfil mesmo de comercializar, que às vezes não teria, né, em outro local. Então... E o produto acaba não chegando na mão das pessoas, né? Então, vamos supor que eu seja uma artesã e eu queira participar do projeto Flamboyant. Como é que eu faço? Como é que eu chego no projeto e como é que eu consigo colocar as minhas peças lá para justamente aproveitar de tudo isso, da gestão, entendeu? Do incentivo que vocês dão. Do espaço físico. Do espaço físico. Né? Basta procurar o Instituto Flamboyant. A sede é lá no Flamboyant mesmo? A sede fica próximo ao Flamboyant, fica ali em frente ao próprio shopping. E procurar a nossa coordenadora do Stand Flamboyant Social, que é a Natália, que a gente tem toda uma curadoria também, e aí tem toda uma organização do cronograma para que isso possa ser orientado para a entidade que queira participar. E um projeto, gente, que foi premiado. Vocês não têm noção. Olha que bacana a gente ter na nossa cidade um projeto social, e nós vamos falar sobre empreendedorismo também social com a Alessandra, e um projeto premiado. Além do Instituto Flamboyant, você foi presidente também por 10 anos, né, de um projeto ligado ao empreendedorismo. Foi ligado apenas ao empreendedorismo ou já tem essa veia do empreendedorismo social? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e se esse projeto ainda existe. Ah, sim. O projeto Junior Achievement é um projeto que veio para Goiás desde 2002, também foi pertinho do Instituto. Foi criado por empresários, ele existe nos Estados Unidos, existe no Brasil todo, chama Junior Achievement, que é um projeto que incentiva o empreendedorismo nas escolas, com foco no público voluntariado, empresários e empresas. Então, eles fazem uma parceria para que as empresas forneçam os colaboradores, treinam esses colaboradores com conceitos de empreendedorismo, como montar um negócio, uma empresa. Isso tem a parceria das escolas, tanto públicas ou privadas daqui do estado de Goiás, e atualmente nós já atendemos mais de 180 mil jovens. A partir de que idade? A partir do 5º ano, e aí tem conceitos de sustentabilidade, conceitos de empreendedorismo, mais voltado para essa área mesmo, sabe? E então esse projeto ainda existe? Existe. Eu estou no conselho fiscal atualmente. Quem faz a gestão aqui em Goiás
é a Marisa Brandão. Quem tiver interesse também em participar como voluntariado ou como empresa parceira. Hoje nós estamos com praticamente 30 empresas parceiras que acreditam nesse projeto, tanto fornecendo voluntariado como financeiramente. Então ele funciona com esse tripé, sabe, Rogério? Então é muito interessante, porque às vezes crianças, jovens que nunca tiveram acesso a esse conceito de empreendedorismo, eles passam a, por exemplo, ter aula com algum empresário, né? Por exemplo, o Carlos Luciano do Novo Mundo vai lá dar aula na escola e vai falar sobre a empresa, tem todo um cronograma, né? Todo Isso para material. Jovens a partir de que idade? A partir de 10 anos já começa a se falar. Eu lembro, eu fui para a sala de aula e uma vez um garoto me perguntou, ele falou, olha, eu não quero saber de empreendedorismo, porque eu quero ser médico. Aí eu falei, mas você pode ser um médico empreendedor, você pode cuidar do seu negócio, você pode, como se diz, agregar muito ao seu negócio. Com certeza. Então, acho que é mudar um pouco a mentalidade desse jovem para que ele entenda que mesmo ele escolhendo uma profissão, ele pode empreender a própria vida, né? Independente da escolha da carreira, isso é muito sério. E eu acho que o Brasil ainda tem como se diz, uma dificuldade de compreender esse conceito. A zona de conforto, né? A nossa zona de conforto com questão da própria profissão, isso acontece muito. É igual você estava falando aqui pra gente, que nós somos da área da saúde, mas que resolvemos empreender e hoje a gente fala de saúde, agrega a saúde e num programa de televisão. Então isso é uma forma de empreender também, né? É ampliar esse leque dos nossos filhos. Sim, eu acho que é uma oportunidade de criar, de ser criativo e ao mesmo tempo disruptivo daquilo que foi enquadrado, né? Então, poder oferecer isso para os jovens faz toda a diferença. Até porque a nossa cultura, né, educação, ela é meio focada em técnicas, né? Dependendo da profissão, você vai escolher um tipo de técnica e vai esmiuçar em cima dessa técnica. E, pelo menos dentro do meu universo, nunca se falou em empreendedorismo, porque todo profissional, no mínimo, ele é um autônomo, no mínimo, que é um empreendedor do próprio negócio. É eu SA, né? Sim. E as faculdades e as escolas de segundo grau, primeiro grau, ninguém nunca ouvi falar, né, que caminhos que a gente precisava percorrer para se dar bem financeiramente dentro da própria profissão ou atividades, né, paralelas que a gente pudesse empreender. Então a palavra empreendedorismo não é uma palavra muito comum na vida de um jovem. E o que vocês fazem é de uma grande importância, porque, puxa vida, né, se todos pudessem ter essa oportunidade de se falar em dinheiro, porque lá na frente isso vai fazer muita falta. Acreditem, existem as pessoas que têm esse dom nato de lidar com dinheiro, é um empreendedor nato com técnica ou não, mas são pouquíssimos privilegiados que são assim, né? E ter aula de empreendedorismo, começar a lidar com isso muito jovem, isso faz muita diferença na carreira adulta. Mas você sabe que algumas grades já vêm mudado. O ensino esse ano, ele já vem com algumas mudanças. Na faculdade, é uma matéria que deveria existir, até para a gente fazer isso que você disse, gestão da nossa carreira, e fazer empreendedorismo de várias formas. Na escola do João, que é o meu mais velho, que tem 13 anos, ele já tem agora na 8ª série a matéria de empreendedorismo. Olha só, fantástico. Então, já tem escolas aqui em Goiânia que já estão mudando esse olhar e esse foco que hoje é importante, né? O mundo mudou, as demandas mudaram e a gente também tem que evoluir conforme o mundo vai mudando, né? E me fala uma coisa aqui, fala um pouquinho para as pessoas sobre o que é esse empreendedorismo social. Eu fiz uma pesquisa, o ano passado, a palavra que foi mais pesquisada no Google foi empreendedorismo. Então as pessoas estão com um olhar para o empreendedorismo, estão curiosas sobre isso. Só que muitas vezes a gente vê ligado à carreira, ligado a um ganho, a um plano B, mas o que é o empreendedorismo social e como é que ele funciona para você e para o Flamboyant? Sim. Bom, o empreendedorismo social, ele parte desse princípio, né, de ter uma visão estratégica, uma visão ousada, né, disruptiva, e ao mesmo tempo
correr riscos calculados, né? O empreendedor, ele tem algumas características que ele é mais corajoso, ele né? É corajoso, ele ousa, ele enxerga além, né? Ele enxerga oportunidades. E quando a gente pensa na característica do empreendedorismo social, ele é um empreendedorismo que inclui, que ele tem uma visão mais, como se diz, socialista. Não socialista, mas socialista de incluir os demais. Porque geralmente o empreendedor, ele tem uma visão, mas é voltado para o próprio negócio, né? Uma visão que, se a gente for pegar um pouco da psicanálise, seria uma visão meio narcísica. Mas o empreendedorismo social é aquele empresário, aquela pessoa que consegue enxergar que ela pode contribuir para além do negócio dela, que ela pode trazer um retorno que não é somente o retorno financeiro, é um retorno social, é um retorno para todos, a gente fala os stakeholders, para todos os parceiros que estão envolvidos. Então eu acredito muito... Não é só um que ganha, todo mundo na empresa sai ganhando. Sai ganhando, você correlaciona com os públicos, né? Comunidade, colaboradores, a questão do meio ambiente. Então, é uma visão mais integrativa. Então, quando a gente pensa no empreendedorismo social, eu considero que é uma visão realmente humanitária, né? Você considerar que o que você faz repercute no outro e que você pode trazer de alguma forma, já que você vai empreender, por que não empreender algo que vai trazer, que vai, como se diz, ter um retorno para todos, né? E não somente para um público de interesse, né? E uma visão arrojada também, né? Porque a gente vê isso muito na Europa, mas aqui no Brasil não tem esse foco ainda. A gestão de pessoas, né? A questão de uma empresa com foco mais humano. Então, é um diferencial para aquela empresa. Então, é uma visão mais arrojada desse segmento. Eu acredito que sim. Aqui no Brasil, tem uma entidade do terceiro setor que chama Ashoka, que ela incentiva o empreendedorismo social em outras empresas. Então, para quem tiver interesse em entender um pouco mais sobre esse assunto, seria interessante pesquisar sobre a Ashoka, porque ela, inclusive, apoia projetos de empresas que querem... partir para esse tipo de projetos, sabe? Então é muito interessante. Vale a pena conhecer. Pelo que eu estou percebendo aqui, você tem essa pegada social, ela é uma coisa sua, né? Sim, é bem... Porque, evidentemente, eu acredito que você já era uma criança quando nasceu o Flamboyant. Sim. Você deve ter acompanhado todos os primeiros passos de tudo isso. E evidentemente, de longe, né, o nosso melhor shopping, é um local que é interessante, né? Faz a gente sentir, porque eu há mais tempo, né, vi ele nascer também, eu estava na inauguração do shopping, então achava o máximo, você era uma viagem, né, para você chegar no shopping. No início era distante, né, do centro da cidade e tal. Mas, então você viu tudo, acompanhou bem de perto dos bastidores, né, da idealização, a execução. E, pelo que eu estou percebendo, você focou, né, dentro de um lado mais social, né, uma preocupação maior com o próximo. Porque o grupo é consistente, não se discute, né, ali... É a sensação de ter um shopping da nossa casa, não é essa sensação? Sim, com certeza. A gente que viu ele nascer, que participou. E cresceu muito aquela região, né? Igual você falou, quando o Flamboyant foi inaugurado, era uma região que não se desenvolvia para aquele lado da cidade, né? Então, assim, foi uma visão realmente muito arrojada de levar o shopping, que era o maior shopping, né, da cidade, continua sendo, para aquela região, e o tanto que aquela região se desenvolveu, né? É verdade. E agora vamos falar um pouco de psicanálise, porque, olha, uma administradora de empresa com foco na psicanálise, a psicanálise veio na sua vida, antes ou depois da maternidade. E como é que você tem utilizado essa ferramenta, né, para suas realizações pessoais e profissionais? Rogéria, a psicanálise é minha grande paixão. Eu acho que... assim como a questão do social também, no sentido, eu acho que é uma visão bem dos meus valores, da minha formação e tudo mais. Mas a psicanálise surgiu após a maternidade. O meu menino estava com 1 ano e meio, no sentido assim, a psicanálise, eu acredito que tem essa questão do inconsciente. Você já gostava? Já gostava, sempre gostei muito
dessa questão da psicologia, da gestão de pessoas, que era o meu foco de atuação também no grupo, além da questão da área social, que eu enxerguei como oportunidade. Como a gente vem dessa família que tem uma visão empreendedora, eu pensei como que eu, Alessandra, poderia agregar com esse braço, né? Então eu enxerguei uma oportunidade de ousar nesse sentido que a gente ainda não tinha, mas que tinha um desejo do meu avô de um dia ter um instituto. Então já tinha um pouco disso. Mas a psicanálise veio com a maternidade. Comecei a fazer análise e fez muito sentido para mim a questão de poder ter esse movimento de ampliar essa capacidade de pensar, sabe? E de poder entender um pouco mais das relações humanas, de entender um pouco mais da questão da maternidade, e tudo relacionado ao humano, desafios, né? Esses desafios. É desafiador cuidar de lidar da com a nossa subjetividade, que é muito complexa, né? Então, a psicanálise veio com isso, contribui muito para a minha vida e se tornou uma grande paixão que eu quis estudar, me formar e ter isso como trabalho também. Então, hoje eu estou na clínica. Você faz atendimento? Faço atendimento, como se diz, eu administro esse tempo aí entre a psicanálise, a questão da gestão das empresas, mas para mim traz muita alegria. A maternidade, né? Paixão, né? A psicanálise é paixão, amor e é sentido, né? É gestão de pessoas, né? É o autoconhecimento para a gente poder ajudar o próximo, né? E como é que você consegue lidar com tudo isso? Eu acredito que gestão de tempo hoje é a nossa caixinha de Pandora, né? Quem consegue administrar o tempo hoje consegue tudo. Então, como é que você faz isso no seu dia a dia? Qual a dica que você tem para dar para quem está em casa? Exatamente, para ter uma vida saudável, né? Para ter uma saúde mental, né? Cuidar do físico, do mental, do emocional e das relações humanas. Sim. Eu acho que isso é realmente um grande desafio. Eu acho que cada dia cai um pratinho, né? Como se diz. Em algum momento a gente não consegue ter essa plenitude, essa perfeição. Mas a gente se esforça, né? Eu me esforço bastante. E eu acho que ter essa como se diz, essa aceitação de que alguma parte não vai fluir tão bem naquele momento, a questão do né? foco, né, de planejamento, que eu acredito que a própria administração me ajudou bastante, né, na gestão de tempo, planejamento, cronograma, entrega de resultado, mas que, por outro lado, a psicanálise vem de uma forma totalmente diferente, né, porque no consultório a gente não está focado em resultados físicos, sim, né? E sim em construção. Nem a curto prazo. E nem a curto prazo. É totalmente diferente. Eu acho que isso contribui muito para ter essas duas formas de pensar e ao mesmo tempo integrar. Eu penso muito essa questão assim, a integração entre o masculino e o feminino, que é algo que todos nós buscamos de alguma forma ter isso inconscientemente integrado, né? Então hoje cada vez mais a gente vê as pessoas querendo terem atitudes, serem, como se diz, realizadoras, concretizar, né, projetos, ideias, como vocês. E ao mesmo tempo ter a parte, né, subjetiva, que a gente pode ser, né, a questão do feminino. Então, o masculino seria esse fazer e o feminino seria o ser. Como que a gente integra isso? Então, eu vejo muito isso. O masculino, aquela situação que eu preciso ter uma postura mais assertiva no sentido de empreender e, ao mesmo tempo, como que eu relaciono isso com a psicanálise no sentido de ser, de conter ali o paciente que vem para ser ouvido. Então, assim, é um exercício de muito aprendizado. Eu acho que a psicanálise me apresentou essa possibilidade de sempre estar no papel de aprender, de ter mais, como se diz, humildade de saber que a gente não sabe nada. Então, é muito bom a gente aprender com o outro, né? Eu acho que você gosta muito, né, Nossa, Rogéria? eu adoro. Eu acho que cada encontro que a gente tem é uma oportunidade, assim, única de aprender, porque nós somos diferentes e, ao mesmo tempo, a gente tem as questões muito parecidas, né? De querer lidar com o sofrimento. As demandas são né? sempre muito parecidas. É a forma de lidar com ela que muda muito, né? Como que cada um lida com a frustração, com a falta, com o sofrimento. Com a raiva, com a tristeza. A gente tem visto Sim. tanto isso ultimamente. Exatamente, Mas com a raiva, dia com a tem tristeza. quantas horas mesmo?
Pra cuidar de tudo isso, você faz parte do time da minha amiga ali, que acorda 4 da manhã? Com certeza! 5h30, nem tanto. Você acorda às 4? Eu tô acordando 4h30, senão não dá tempo. Não dá tempo. É impressionante, eu sabe assim, como é mais fácil ser homem? Porque vocês têm que ser empreendedora, psicanalista, mãe, estar filha, linda, mulher, né? Tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar, tem amigos. Isso. Você consegue tanto. Não, e que eu acho muito bacana, por exemplo, olha só, hoje em dia, antigamente, vamos dizer assim, quando a gente era criança, a gente tinha que escolher uma profissão na vida. Hoje em dia, a gente pode ser muito mais coisas. Você alinhou a administração, que é algo analítico, com algo super subjetivo, que é a psicanálise. Fora o resto que você faz. Então, essa liberdade de ser, de querer e de poder faz a gente realizar muito mais, não é mesmo? Sim, eu acho que traz uma satisfação genuína você poder ser. E eu acho que a psicanálise contribuiu muito, porque traz essa oportunidade de você escolher, né? De você poder realmente ser você mesmo, né? Porque às vezes tem essa possibilidade, eu me identifico com uma profissão. E a gente vai mudando também ao longo da vida. A gente está sempre em movimento, né? E se a gente parar, morreu. Então, que a gente possa sempre fluir, ser criativo, ousar. E poder inspirar outras pessoas, né, Rogéria? Poder ser corajosa, né? Poder ousar, eu acho que isso faz muita diferença. Alessandra, sim. eu fico aqui pensando que legal, parabéns, né? Porque você tem feito, né? Quando a gente é criança, você não tem essa percepção empreendedora, não tem essa percepção, mas a gente sabe fazer conta, né? Então a gente entra ali no shopping, vê aquilo tudo. Imagina locação, imagina só estacionamento, e fica fazendo a cabeça assim pra gente, né? Obviamente, eu estou te conhecendo aqui agora, as pessoas, né, estão com o futuro garantido, as 3, 4 gerações na cabeça da gente, né? Sem conhecer, de fato, as pessoas envolvidas. Mas o que eu estou vendo aqui agora é que com toda a oportunidade você está fazendo... você primeiro é super ativa, super dinâmica e estende, né, a mão, né, seja através do empreendedorismo, seja através da psicanálise, na ajuda ao próximo, né, de levar o bem a um maior número de pessoas possível. E eu admiro muito isso, né? Você está de parabéns, essa preocupação social desde muito jovem, né, que você trabalha com ela, não é de hoje, né? Está de parabéns. E a gente precisava de outras Alessandras assim, né, Com Rogéria? certeza. E é para isso que o programa existe, para mostrar para vocês em casa várias visões de uma mesma empresa, das pessoas que trabalham, das pessoas que amam o que fazem. Então, muitos conhecem o Flamboyant como shopping, mas o Flamboyant, ele tem várias vertentes. Então, é para mostrar essa questão do social também, com o Instituto Flamboyant e aqui com a Alessandra Lousa. Alessandra, foi um prazer ter você aqui no nosso Papo Saudável, agregou demais. Eu tenho certeza que todo mundo em casa vai amar a sua entrevista, foi linda. Obrigada. Adorei. Muito bom. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigada. É uma delícia poder te conhecer, é uma simpatia, né, Rogéria? Com certeza. E a casa é sempre sua, estará sempre aberta para futuras oportunidades, quem sabe, né? Bom. Agora que a gente descobriu, tem muita história para contar por ali. Obrigada, Rogéria, obrigada. Foi um prazer. E fiquem com a gente, não saiam daí que daqui a pouco tem muito mais só para você que está em casa. Tchau, tchau. O mundo está cheio de linhas. Existem linhas que nos ajudam e são necessárias. Mas existem linhas que as pessoas não conseguem ou não querem ver. São as linhas que nos dividem. Essas linhas nos dividem por cor, por gênero, por crenças, por nível de conhecimento, por classe social e até pelo amor. Elas podem ter sido feitas de propósito ou sem intenção. Algumas vezes são vistas, mas em outras passam despercebidas. Na JA, nós vemos essas linhas e sabemos que elas precisam ser apagadas.
E é por isso que nós estamos empoderando a próxima geração, ensinando a ela como alcançar seus sonhos, conhecendo mais sobre finanças, mostrando como a educação é importante para o futuro pessoal e profissional e como é possível transformar ideias em startups de alto impacto. Nós damos aos jovens o apoio e o conhecimento necessários para que eles possam apagar essas linhas, superar barreiras, fazer a diferença e alcançar futuros mais plenos. Nós fazemos isso para que as crianças de hoje vivam em um país melhor e mais justo no futuro. Mas nós não podemos fazer isso sozinhos. O futuro precisa de você. Hoje. Acesse jabrasil.org.br/fazer parte. O Goianão é a festa do futebol. É paz, é alegria, é gol, é gol. É festa na arquibancada e no coração. Goianão é alegria. Campeonato Goiano de Futebol. Arroz e Feijão Cristal, patrocinadores oficiais do nosso Goianão. Estamos de volta. Para você que está em casa, educação é um tema importante? Agora imagine a educação dos nossos pequenos, com certeza, né? A nossa convidada, Eloá, vai falar um pouquinho sobre a educação que nós vamos ter daqui para frente. Eloá, seja muito bem-vinda ao nosso programa Papo Saudável. Muito obrigada, Rogéria. Muito obrigada, Décio, pelo convite. É um prazer estar aqui pensando a educação nesse contexto, né? Pós-pandemia e os desafios que todos aqueles que pretendem educar, eles enfrentam. Pais, professores, os profissionais da saúde mental, artistas, porque a arte faz parte de um processo de educação, então é um prazer estar aqui. Ai, Luá, coisa boa. Seja bem-vinda. É uma honra muito grande para nós ter você aqui conosco, trazer um monte de informações, apresentar do lado da escola, né, a percepção, porque como pais, eu, a Rogéria e você que está aí em casa, a gente está assim, sem saber o que vai acontecer, né? De repente uma mudança de paradigma muito forte na educação. Essa pandemia, ela transformou totalmente a maneira, né, de relacionamentos, né, da aula que de repente passou a ser online, de repente passou híbrida, de repente presencial. Sim. E agora o presencial, antigamente Goiânia adora cumprimentar e abraçar, e agora já não é mais legal, né, nem politicamente correto muito estar abraçando, beijando, tendo contato físico. As expectativas, como é que anda a cabeça dos professores, dos alunos, enfim, é um universo muito grande que nós queremos discutir aqui agora. Sim, é ótimo, e de fato, é um universo bem vasto. Quando a gente pensa em educação, nós temos peculiaridades de cada segmento e temos, além das especificidades, algo que é uníssono, que é o desafio de reintegrar esse jovem, essa criança, esse adolescente. Vamos pensar na primeira infância, não só para uma rotina de aulas presenciais, cheias de protocolos, né, mas também ao convívio, porque afinal de contas as crianças ficaram quase 2 anos, né, 1 ano e meio com as telas, e isso trouxe, além dos desafios para a educação, o desafio para a família, porque a tela, né, para a aula online, ela também permite um contato com o mundo, a internet é o mundo. Uhum. Então, a pandemia trouxe essa problemática para nós. Muitos desafios, não é mesmo? Mas antes da gente falar um pouquinho sobre isso, você tem sotaque, é paulistana, e eu quero saber e contar para vocês o que essa paulistana viu no Piqui do Goiás. Fala um pouquinho o que te moveu para cá. É porque a gente tem uma brincadeira aqui, sabe? A gente fala que esse programa é pra gente mostrar os piquis do Goiás. O que a gente tem de bom aqui.
Mas você é um pequinho nosso já aqui, já né? Já sou um pequizinho. Já é um pequenininho aqui. Então, Sou o que mesmo. te moveu para vir para cá, você, seu marido, para você fazer a sua família aqui, é coordenadora hoje do colégio da Escola Interamérica. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso e da sua formação. Nós viemos para Goiânia muito motivados em busca de qualidade de vida. A família do meu marido já era daqui. O Thiago, meu esposo, viveu em São Paulo por 13 anos, foi fazer faculdade e não voltou mais. E quando nós tivemos a nossa primeira filha, Nina, aí pensamos que o ritmo de São Paulo não condiz com o ritmo de uma educação de presença. Que vocês queriam, assim, né? Estar mais Exatamente. presente na vida dos filhos. E do básico, né? Desde tomar café da manhã juntos, em casa, almoço, acompanhar a vida escolar. Então, nós viemos para cá em busca disso. E Goiânia permite, né? Almoçar em casa para muitas pessoas ainda, a depender da sua região. Sim. E encontramos isso aqui já faz 5 anos que eu tô aqui no Pequi do Goiás. E como que a roendo. Interamérica entrou na sua vida? Como é que a escola entrou na sua vida? Eu entrei na Interamérica em busca de uma escola. Na verdade, a Interamérica é uma escola que já é conhecida em várias regiões do Brasil. Em São Paulo, ela é uma escola de referência do estado, né, de Goiás, porque é uma escola que está sempre em formação. Então, eu conheci a Interamérica pela internet lá de São Paulo. E quando eu entrei na Interamérica, eu falei, é aqui que eu quero minhas filhas e é aqui que eu quero trabalhar. E entrei e já fiquei. Nós mudamos para Goiânia em setembro e em outubro eu já estava na Interamérica, aprendendo muito com o pessoal do Interamérica, né? Exatamente. E agora vamos falar um pouco do ensino. O que a gente pode esperar do ensino pós-pandemia? Esse ensino vai permanecer do jeito que era antes? O olhar, né, da coordenação, dos donos de escola, vem mudado? Você acha que o olhar do MEC também, ele vem sofrendo alteração? Porque as coisas têm que mudar, né? A pandemia mudou muita coisa. Então, como é que você enxerga a escola daqui para frente? Nós temos a princípio, primeiro que eu acho que há um consenso dos educadores, né? Há uma clareza de que a educação, o olhar, ele tem que ser global. Então, hoje não cabe à escola somente a transmissão de conhecimento. Vai para a escola para estudar para o vestibular. Ainda mais depois da pandemia, quer dizer, é importantíssimo que todos os educadores olhem para aquela criança como um ser global, que tem as suas questões cognitivas, mas que precisa muito de aspectos para o desenvolvimento socioemocional, principalmente. As crianças passaram longe, ficaram desprovidas de convívio. E a criança, ela é o que ela experimenta. Ela se constitui pelo que ela vive, muito mais do que pelo que a gente quer que ela aprenda. Então, questões práticas. Você não ensina a agir de forma educada com o colega, dizendo, age educadamente com o colega. A criança, ela aprende pelo modelo, pela experiência. Pelo exemplo, Se ela tem vivências de respeito, ela se torna respeitosa, né? Então, a escola hoje, ela não pode desconsiderar que as questões socioemocionais, elas vêm para a escola mais do que nunca. Nós temos, assim, nunca tivemos tantos encaminhamentos psiquiátricos de adolescentes e crianças, né? Os consultórios uso de estão... medicação já, tarja preta. Tarja preta, isso. né? Então, muitas crianças medicadas. Então, a escola, ela tem que considerar isso, de ter na sua programação, na sua formação, no seu projeto político-pedagógico, momentos e atividades destinadas à expressividade, ao convívio, à consciência socioemocional. E trazer o conhecimento muito além de uma concepção fragmentada, né? Agora é aula de português, porque as crianças têm acesso a tudo, a todos os conhecimentos, né? Na internet. Eloá, como pai, eu fico vendo um desafio muito grande para nós todos. Isso aqui. Exato. Isso daqui, nesse período de pandemia, porque às vezes... Por exemplo, esse final de semana choveu muito em Goiânia. Sim. Né? Não pudemos fazer muita coisa. Há quem recebeu, sim, 20 pessoas em casa. 16 meninos 16 em casa meninos, do Interamérica. Tudo do Interamérica. Então, assim, há quem mais... Lá para as bandas de casa choveu muito. E aí as crianças ficaram em casa,
Você vai brincando, mas chega uma hora que você se rende. Não pode ficar um pouco no celular, naquele momento é paz, é tranquilidade, né? E a gente tem um desafio que é permitir, porque eles têm que estar integrados à realidade hoje das crianças, né, jovens. O celular é uma realidade mundial. Sim. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui é uma forma muito grande, né, das pessoas se afastarem socialmente ou se acomodarem e, o que é pior, se viciarem em jogos, né? O jogo é uma coisa viciante, é uma guerra lá pra gente, tem horas para jogar, agora não, agora é para estudar, né? Agora é um horário para estudar. Como que a escola lida? Porque tem crianças, jovens, adolescentes, então nem se fala, não abre mão disso. O professor está lhe dando aula, né? Exato. Como que vocês vê essa relação jovem, celular, escola? Ótima pergunta, assim. O celular, ele não é nosso inimigo. Eu acho que a gente tem que desconstruir um pouco essa polarização de que a tecnologia não é só ruim e ela também, né, não é só boa. Ela não é só boa. Tem alguns parâmetros. Primeiro que o que a gente defende muito enquanto formativo para a primeira infância, né, para a criança, é não ter esse espaço na escola. Então, a criança até os seus 12 anos, por mais ferramentas que nós tenhamos aqui nesse aparato, nós podemos trabalhar com outras ferramentas que tirem a tela. Então, é uma premissa. Na escola, a prioridade é o convívio aqui, porque... Humano. Porque o celular, ele traz uma presença com ausência, né? Com certeza. E isso que é mais prejudicial. Minimiza a importância do interlocutor. Exato. E quando você vai, assim, dá uma angústia muito grande quando você vai numa reunião, você vai num restaurante, né? Nossa. Ou numa reunião, né? Ou numa reunião. Você se esforçou, você preparou aquele material, aí você tá lá na frente, né, dando seu sangue. E a pessoa tá... Aí o público inteiro tá assim, olhando assim. Nossa, exatamente. É horrível. E nas relações com as crianças, nós vamos mandando essa mensagem para elas, né? Então cenas muito comuns, você vai num restaurante e tem a família e a criança, então os 4 no celular. Sim. Né? Pai, mãe e filhos, cada um nos seus... sentado e às na vezes mesa comendo, sem diálogo. Exato, e às vezes comendo. A gente vai entrando nessa rotina sem perceber, problematizar a mensagem que tá por trás disso, de que o Instagram tem mais importância do que eu parar e ver como você tá comendo, ou de que, né? E às vezes até se comenta, nossa, você viu lá no Instagram? E vira, mas é uma presença com ausência. E essa presença com ausência, ela é muito nociva ao desenvolvimento psíquico, né? E como que o professor lida com isso na sala de aula? Porque, por exemplo, até os 12 anos não tem. A partir dos 12 anos, né, nas outras unidades, a criança não pode utilizar na sala de aula, mas ela tem o celular, ela pode levar o celular. E manter a atenção de um jovem com tanta informação e com tanta coisa é um desafio muito grande para o professor hoje. Então, como a escola e os professores se desenvolvem, fazem cursos para manter a atenção desse aluno? Essa é uma questão, assim, não cabe hoje a gente não pensar em metodologias ativas. A BNCC, ela tem inúmeras questões que na educação a gente discute, que é a Base Nacional Comum Curricular. Mas tem algo que a BNCC traz, que é o desenvolvimento de habilidades e competências. O que isso nos ilustra? De que a criança, o jovem, hoje não basta ele só saber para uma prova, ele tem que fazer, colocar a mão na massa, desenvolver aquilo no convívio. Isso gera uma atenção maior desse aluno e uma adesão maior daquilo que está sendo ensinado. De participação. Então, as metodologias ativas, pesquisa, comunicação, trabalho em grupo, investigação, experimentos, ou mesmo jogos lúdicos pensando a primeira infância, elas se fazem condição básica para a escola ir trazendo essa atenção que está tão desatenta nas crianças e nos jovens em função das telas. E é interessante porque o método de educação, ele é bem antigo, no qual o professor fica na frente, na lousa, né, na tela, e as cadeiras todas enfileiradas. Até isso hoje tem que ser repensado, não funciona mais. A escola, por exemplo, ela tem um sistema de cadeiras diferente, no qual muitas vezes muda-se aquela criança, não é? E a organização até para que ela tenha mais atenção.
atenção. Então, fala um pouquinho da questão do espaço físico. Como é que a gente pode gerar mais engajamento desse aluno no nosso espaço físico? Primeiro, fazendo com que ele ocupe todos os espaços. Eu vou dar alguns exemplos, assim, o parque, né? O momento do recreio. Eles adoram, né? O momento do parque. Nossa, é o que a gente mais gostava, né? E a educação física também, né? Sim, com certeza. Então, a criança se apropriando desses espaços. Eu vou dar exemplos concretos. É um objetivo que a criança com 7 anos, 8, aprenda a ler gráfico e tabela, né? Então, a gente pode simplesmente dar um gráfico numa tabela e pedir para ele ler e trabalhar a partir daí, ou a criança sair com uma questão, um problema pela escola, levantando dados. Qual é sua fruta favorita? E aí ela vai entrevistar em vários... Em várias pessoas da escola e espaços, fazendo um levantamento de dados para depois construir a própria tabela e a gente explorar isso. Então, o espaço, a criança tem que transitar esse corpo, ele ocupa um tempo e um espaço. E a escola tem que ser dinâmica permitindo isso. Não cabe mais... Não pode só ficar sentado na cadeira, não levanta, fica sentado, não pode ir no banheiro, não pode fazer nada. Não cabe mais isso na educação atual. E é um desafio, porque isso também tem que ter o seu espaço. Porque senão vira bagunça também, e né? A criança, e a gente precisa estimular essa atenção. Sim. Olha, gente, agora é a hora da leitura. Quer dizer, ler requer um esforço muito grande da gente vou ler um livro, estar inteira aqui naquele livro, grifar as palavras que eu não conheço, né, dialogar com a obra. Para esse contexto de muitos estímulos, é muito importante que a criança consiga fazer isso. Então, a escola transita entre tudo isso. Eu vou mexer numa coisa bem delicada. Há uma mudança de geração. Nós estamos vivendo uma realidade muito curiosa. E a minha geração, a nossa geração, eu acredito, a gente vem de uma cultura onde os pais mandavam e não se questionava. Sim. E o que nós vemos hoje é que muitas vezes os filhos mandam nos pais. Sim. Né? Ou seja, a minha geração, graças a Deus, lá em casa, né, tem uma... Tá seguindo o protocolo. Uma parceira muito firme lá, graças a Deus, a gente não tem isso de menino gritar com o pai, não. Mas eu já vi muito, a gente já viu muito aí, filhos gritando com os pais, filhos batendo nos pais. E os pais não sabem como dar limites e as, entre aspas, compensações de suas ausências. Muitas vezes os filhos simplesmente podem tudo. Sim. E chega na escola com esse conceito, e você sabe que é todas as classes sociais, exato, baixa, média, classe alta, classe privilegiada, economicamente falando, né? Como que a escola vê essa relação? Porque na nossa época, professor falava, a gente morria de vergonha e de medo dos pais se chegasse uma denúncia de que um professor chamou a atenção da gente. Exatamente. Hoje, às vezes acontece, chega ao ponto de ser castigado, chega em casa e os pais premiam o filho injustiçado. E jogam no WhatsApp também. E ainda entra em contato com a escola e com o professor para tomar satisfação. Por que o professor fez isso com o filho? Sim, e já eu conheço história de exigirem a demissão do professor porque humilhou o filho. Sim. Olha que loucura. Sim. Olha que loucura. Como que a escola lida com essa situação? Nossa, é uma seara delicada mesmo. Essa porém muito importante, porque ela que não tem como ignorar. Não. Que faz parte, né, do nosso contexto. E ela é ilustrativa da fragilidade dessa geração. Porque, às vezes, né, eu costumo dizer que nenhum pai, nenhuma mãe, a gente não quer errar. Né? Nós fazemos o que nós damos conta de fazer. E as ferramentas que a gente tem naquele momento. Elementos que nós temos para dar conta daquela situação. Mas na ânsia de querer poupar possíveis sofrimentos dos filhos, acaba que a gente fragiliza, né, os filhos. Então, o que a gente sempre tem claro é que os combinados não saem, não dão errado. Então, todo o início do ano, nós construímos com cada série um contrato didático daquilo que é fundamental e esperado na relação professor-aluno. Esse contrato didático, ele é muito claro para as crianças
E aí, dificilmente, o que foge do combinado, né, o que está combinado traz problema. Agora, às vezes, há situações, sim, e isso é corriqueiro, a professora pede para a criança sentar. Uma criança de 10 anos, né? Uma vez, que já é esperado que ela consiga controlar o corpo. É diferente de uma criança de 4. Sim. Né? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E chega uma hora que, olha, fulano, já cansei de falar, você não sentou. Acontece, sim, da família se ofender com essa... Nós acolhemos a família, fazemos sempre uma roda de conversa, um diálogo. O diálogo, ele é a solução para esses eventuais conflitos. Mas é muito importante que a escola deixe claro para a família que ela não está ajudando a criança, mas está fragilizando a criança. E é delicado, né? Porque falar isso pro pai e pra mãe de uma forma que ela entenda e que seja parceira da escola é bem delicado, né? É desafiador. Nós temos uma prática de resolução de conflitos em assembleias. Então, as turmas fazem uma assembleia a cada quinzena para resolver os problemas da turma. E as crianças vão formando os pais com isso, sabe? Aguardar a vez de falar, não, mamãe, eu vou discutir isso na assembleia. Não quero. As próprias crianças vão... Não, você não precisa ir lá falar com o pro, deixa que eu falo, porque os professores participam da assembleia também. Então, o diálogo e a escola se tornar aberta a isso facilita... Estimula bastante o diálogo. E facilita essas situações conflituosas. E eu acredito que os pais respondem a isso muito bem. De, olha, a minha filha me trouxe essa queixa, será que foi isso mesmo? Uma outra questão também, porque de escola de menino, né, a gente convive de perto, então a gente avalia. Nós estamos nessa fase, né, amigo? Nós estamos nessa Tem uma fase. situação bem delicada que é assim, alguns pais têm dificuldade de sentar com os filhos para orientar, para ajudar, para dar aula, ajudar a fazer dever de casa. E alguns pais simplesmente deixam a criança fazer o que quiser e há crianças que não desenvolvem. Sim. E há crianças que desenvolvem, que leva a coisa a sério, que estuda bastante, que faz dever de casa direitinho, que desenvolve cultural e gera uma discrepância muito grande entre algumas crianças que são bem estudiosas e outras crianças que têm muita dificuldade, vamos dizer assim. Sim. Né? Que os pais não contribuem para aquela formação, para ajudar a criança, estimular a criança a estudar. E cria-se um gap muito grande cultural entre essas crianças da mesma idade, da mesma sala. E aí o professor fica numa situação delicada, porque tem uma criança que está indo super bem, tem uma criança, entre aspas, preguiçosa ou com dificuldades, fragilizada por poder tudo, por não ter N situações, rotina, não ter uma rotina, não ter às vezes um incentivo, um apoio, ou simplesmente deixar a criança fazer o que a criança quiser. Sim. Né? Meu filho faz o que ele quiser. Tem esse conceito, lamentavelmente. Né? Como que a escola lida com esse disparate, esse gap cultural? Essa heterogeneidade da sala, de aula. Isso. Ótimo. Só vou voltar num ponto da questão dos limites, né? Tem uma autora chamada Tânia Zaguri, que ela tem um livro antiquíssimo, e já tem várias edições, que chama Limite Sem Trauma. O que a Tânia traz? Ela traz assim, que na educação dos filhos, tanto o papel da escola quanto o papel dos pais, nós somos movidos a desejos, né? Se a gente for... Todos nós temos muitos desejos. Você Sim. tem o que eu vou fazer agora, o que eu quero fazer depois. Na educação, a gente tem que ter sempre muito claro o que é desejo, o que é necessidade, né? Com essa clareza. Então, assim, é necessidade eu ter uma alimentação, fazer as 3 refeições diárias equilibradas, comer fruta, tomar água durante o dia, isso é necessidade. É desejo eu tomar o picolé na saída da escola, né? Então, quando a gente pensa em educação de criança, a criança é um ser movido a desejo. A criança, ela não tem visão do todo, ela não tem assim, olha, se eu comer os churros na saída da escola, eu não vou almoçar e isso vai interferir na minha... Não. Quem tem essa visão do todo é o adulto. Então, é fundamental ter sempre isso claro. O que é necessidade para esse ser humaninho aqui? É necessário que ele tenha uma rotina de estudos.
E o desejo de, eu não tenho desejo de fazer tarefa, não cabe. Porque é necessário. A mesma coisa, é necessário que a criança escove os dentes, né? Então assim, eu não desejo escovar o dente. Olha, meu filho, não cabe. E é uma intransigência mesmo. Então assim, voltando naquela questão e entrando nessa, a família ela não tem que ter receio do desamor. A escola ela não tem que ter receio do desamor no sentido de meu filho não vai gostar de mim porque eu não atendi um desejo, ou meu aluno não vai gostar de mim. Porque o amor, ele passa pelo limite. Nossa, e essa dica que você deu de desejo e necessidade foi incrível, porque para quem tá começando e tem medo de passar por isso, coloca nesse ponto, né? É desejo ou necessidade? Não, é desejo. Então, meu filho, agora não cabe. Desejo a gente negocia. Fantástico, eu adoro essas dicas que a gente pode passar aqui para as pessoas. Desejo a gente negocia. Eu tenho o desejo dos churros. Olha, sexta-feira, depois que você fizer todas as suas tarefas e mostrar que você está fazendo com autonomia, a gente come churros. Então, respondendo um pouco essa questão, e como que a escola lida com a... Você usou um exemplo que tem história, sabe? Churros na minha vida tem história, mas deixa pra lá. E eu falo dos churros. É porque o churros é o mais famoso da escola. É o mais famoso na saída da escola. É lotado, né? O Samuel tá famoso lá. A fila do Samuel fica cheia. É o churros do Samuca, sabe? Então, não dá pra comer churros todo dia, não dá pra tomar refrigerante todo dia, não dá pra beber bebida alcoólica na vida adulta. A gente faz isso com a gente. Eu adorei essa história de não ter mais refrigerante em escola. E os industrializados e os frituras também. Amei isso. Como que a escola lida com essa heterogeneidade de desenvolvimento? Nós temos, primeiro que objetivos individuais, né? Assim, a sua nota 7 não é a nota 7 da Rogéria. E isso tem que estar muito claro para todas as famílias, né? Porque existe uma coisa de competição, né? A criança também tem isso. Você tirou 10. Expectativas. Então isso é algo que a escola tem que trabalhar com as famílias. Segundo, que nós vamos tendo programas paralelos, né? Então, sempre materiais complementares ao estudo para quem quer ir. A escola tem que pensar nisso. E muitos materiais e apoio para quem ainda está lá atrás. Então, a criança que tem muita dificuldade e que o grupo já está lá na frente, provavelmente ela está fazendo atividades um pouco diferentes, adaptando o currículo a ela. E nós temos, além de tudo, casos de crianças de inclusão, né? Crianças que têm um diagnóstico, um laudo e precisam de um acompanhamento mais específico ainda, sem perder essa ideia do grupo. E que faz parte, né, da escola. Essa inclusão é muito sensacional. Fundamental. Fundamental. Essas crianças têm que fazer parte, elas fazem parte da sociedade, então por que não fazer parte da escola? Então, assim, o ensino realmente, ele tem que mudar. O papel da escola, o papel de nós como pais, como educadores, então é um compartilhamento. Muitas vezes a gente acha que o papel é só da escola, de educar, mas não. Ver esse ser humano como um indivíduo é muito mais difícil do que na nossa época, que a gente era visto como um todo. Exato. Não é mesmo? E fazer parte da educação dos filhos, né, cada pai e mãe, isso se faz cada vez mais necessário. Elá, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa Papo Saudável. Adorei as dicas. Eu acho que tem pano ainda para mais, né? Muito mais aqui, né? Eu só comecei a aquecer as perguntas. Você nem falou dos churros da sua vida, né, André? Fica pauta para uma outra ocasião. Muito obrigado. Realmente eu fiquei bastante curioso, né? Gostei muito das suas colocações, tá? Muito obrigada, gente. Ou seja, tem esperanças. Muita. Tem. Eu gostaria de agradecer e só trazer mais uma contribuição com essa questão da heterogeneidade. Vamos pensar que nós somos globais, né? Nós não somos ruins em tudo. Alguma coisa que a gente faz bem. E a escola tem que ter um currículo atento a isso. Então, sei que vem aqui um entrevistado da arte, né? E é isso. Então, a criança tem que ter espaço na escola para uma expressão artística, para a produção escrita, para o pensamento matemático, para o pensamento computacional. A escola hoje ela tem que oferecer esse leque para que cada um se encontre na sua individualidade, né? Com certeza. E aí a gente não tem uma discrepância tão grande daquele em sala de aula que é sempre o que não sabe, como aquele que é sempre o que sabe. Porque às vezes aquele que não sabe, ele manda muito bem no teatro,
né? Ele manda muito bem na arte. Julgar menos, né? Sem julgar Olhar menos. mais globalmente essas crianças, né? Perfeito. É isso. Obrigada. É isso, né? Nossa, foi bom demais. Espero que vocês tenham gostado deste programa. Então, se você é uma pessoa que é preocupada e gostaria de conhecer empresas com foco social e compartilhamento, se você é uma pessoa que está preocupada também com o indivíduo, com o global, com o que está por vir no nosso mundo, então você, meu amigo e minha amiga, é Papo Saudável, tá? Então, educação, cultura, saúde e divertimento, você só encontra aqui no Papo Saudável. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, nos sigam no Instagram, programa.papo saudável, no YouTube, programa Papo Saudável. Até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus.